Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje nós vamos fazer uma série, aliás, essa série já tem no canal, que eu igual falei para vocês, que eu vou fazer de vez em quando aqui, postar aleatoriamente, que é a experiências sobrenaturais, amém? Eu tava me lembrando ontem, né, sobre algumas experiências que eu tive com anjos, né? Eu quero assim, né, porque vai dizer alguém aí, você nunca viu um anjo, como que você vai falar agora que você viu anjo? Realmente, gente, eu nunca vi um anjo da forma que ele é. E eu tenho muita curiosidade de ver, né? Porque muitos relatam, né, como eles são, né? Tem pessoas que viram, né? E eu acho muito lindo. Mas é claro que ele não vai aparecer aqui do nada pra mim, só porque eu quero ver, né? Claro que não. Porque os anjos, eles têm um propósito, né? Deus, ele envia anjos para nos ajudar, né? Ele envia anjos para certas missões, né? Que envolve nós, seres humanos. E muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não vê, né? Eles o tempo todo está ao nosso redor, né? Eles estão aí, agindo. Mas a gente não vê, a gente não consegue ver. Mas tem pessoas que Deus, né, permite ver. Deus, ele permite, né, o seu filho, a sua filha ver. Tem pessoas também que são sensíveis, gente, que nem cristão que conseguem ver anjos e demônios, né? Então, eu nunca vi um anjo da forma como ele é, mas eu já tive experiências com anjos. E o primeiro deles, que eu estava me lembrando ontem à noite, foi quando eu era criança. Eu lembro que porque eu já tinha dom de visão quando eu era criança, só que eu não entendia o que era aquilo, né, que eu via, né? E aí eu tinha muito medo, porque eu não sabia o que era. Meus pais não eram cristãos, eles iam para a igreja católica, né? Mas ia muito de vez em quando, eles não tinham uma vida espiritual, né? Então eles não iam entender e saber o que eu estava passando. Então eu não comentava com minha mãe e com meu pai sobre isso. E eles também não comentavam sobre nada espiritual também, porque eles também não viviam essa vida espiritual. Então, eu tinha muito medo, porque muitas vezes das noites, não era todas as noites, mas muitas vezes eu via coisas, né? E eu tinha medo, eu não sabia o que era, eu tinha medo. Então, eu tinha muito medo, o que eu fazia? Eu dormia ou com os meus pais, né? Ou então eu colava a minha cama, né, junto com a cama dos meus pais, porque eu dormia, gente. A nossa casa era muito simples, né? Era a cozinha, não tinha sala, era só a cozinha, o banheiro, aí 2 quartos. Eu dormia com os meus pais, que era o quarto do meio, onde não tinha porta, não tinha privacidade nenhuma. E eu dormia no corredor da casa. E os meus irmãos dormiam no último quarto, né? Eu tenho 2 irmãos e eles dormiam lá. E eu dormia naquele corredor, só que eu não gostava de dormir naquele corredor, porque eu tinha a visibilidade de toda a casa e eu não gostava de ficar no corredor dormindo. Então eu dormia ou com a minha mãe, ou então eu colocava a minha cama do lado do meu pai e da minha mãe, né? A cama ali. E eu lembro que eu sempre orava, depois que a minha mãe, ela me apresentou Jesus da forma que ela conhecia, do jeito que ela sabia, tudo que ela sabia, ela falou pra mim. Então eu lembro que eu tinha, gente, porque eram católicos, tá, gente? Eu tinha uma imagem de um anjo e um terço em cima da minha cama. E eu tinha um livrinho que minha mãe me deu de oração. Então eu orava o Pai Nosso, eu orava a Ave Maria, eu orava, gente. Às vezes eu fazia o terço, né? E a gente tem o costume também, às vezes, de falar com anjos, de orar para anjos, né? A Igreja Católica, ela ensina, né? A orar, né? Para os santos, né? E eu tinha santinhos, né? Eu tinha o anjo. É claro que hoje eu não acredito nessas coisas, porque o nosso mediador único, né, é Jesus Cristo. Eu respeito você católico, você católica, que tem pessoas aqui que são católicos, que veem, né, o meu canal. Mas hoje eu acredito e creio que Jesus é o nosso único mediador, o nosso único, né, mediador. Ou seja, aquele que eu tenho que orar, né, o único que eu posso orar é em nome dele, para Deus, porque Deus é único, Deus é único, Deus é um só. Mas Jesus, ele também é Deus e nós podemos orar no nome dele. Amém? Então, por isso que eu já falei para vocês, orem sempre em nome de Jesus. Quando vocês forem referirem a Deus Pai, porque Deus, né,
ele é um, só que ele se faz em três. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está conosco aqui a todo momento. E quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está morando em você. Você recebe ele na tua vida. E se você orar pelo batismo do Espírito Santo, você recebe o batismo do Espírito Santo e ele faz morada em você. Amém? Então, lá vai eu, né? Aí depois tô enrolando aqui. Não, tô ensinando. Glória a Deus. Então, eu lembro que nesse dia meu pai e minha mãe não deixaram, gente, eu encostar a cama lá do lado deles. E eu fiquei com muito medo de dormir ali. Meu Deus, e agora? E aí eu comecei, né, a falar com Deus. Meu Deus, e agora? Eu não consigo dormir, morrendo de medo de dormir ali no escuro, porque tava tudo escuro, não deixava a luz acesa também. E eu ficava com muito medo e eu orava. E nesse dia, né, eu fiquei, né, lá no meio, lá na cama ali, e de repente, gente, apareceu 2 anjos. Eu acredito muito que eram 2 anjos, e alguém pode falar que não era, que é coisa de criança, mas eu acredito muito que eram. Sentou na minha cama os 2, né? E eles estavam em forma do meu pai e da minha mãe. Só que eu já, sabe, no meu coração falava que não eram eles, que não eram os meus pais. No meu coração falava, eram anjos, e eles estavam lá, gente, e eles me deram muita atenção, né? Eles começaram a conversar comigo, falava que ia estar comigo até eu dormir, que era para me ficar tranquila. Gente, e aquele dia, gente, foi tremendo. Eu senti tanta paz, mas tanta alegria e tanta paz com eles ali, e a todo momento o meu coração dizia, são anjos, são anjos. E eu me alegrei muito, o cuidado de Deus, né? Eu até me emociono porque, gente, faz muito tempo isso. E eu me lembro claramente dessa experiência que eu tive. E aí eu dormi, e depois que eu dormi, aí depois de um certo tempo da noite lá, eu acordei. Eu acordei já procurando eles, mas eles já não estavam mais. E aí eu olhei para os meus pais, eles estavam dormindo. E aí na hora eu pensei, nossa, era anjo, não acredito que 2 anjos veio aqui. Aí eu pensei, vou só confirmar com os meus pais, porque olha, gente, olha como a mente da criança, né? Eu pensei, eu vou perguntar para os meus pais se era eles que eles estavam aqui, só para mim ter certeza. Aí eu acordei meus pais, meu Deus. Madrugada acordei os meus pais. Aí eu, pai, mãe, vocês estavam aqui? Vocês vieram aqui na minha cama? Eles, não, nós não veio na sua cama aí não. Nós não foi aí não. Vai dormir. Ai, gente, aí eu comecei a me alegrar. Eu me alegrei muito porque aí eu tive a confirmação que era realmente 2 anjos que foram me visitar naquela madrugada. E eu senti o cuidado de Deus. Para você ver como Deus cuida de nós, tanto nos momentos bons, ruins, Ele está conosco. E não importa a idade, se você é criança, se você é jovem, se você é velho, idoso, não importa. Deus está com você até o final dos dias, porque Jesus falou que Ele ia estar conosco até a consumação dos séculos. E em um Salmos também diz, agora eu não lembro qual o Salmo que eu li, que está escrito que Jesus, o nosso Deus, será o nosso guia até a morte. Ele cuida dos seus, Ele cuida daquele que teme, Ele cuida daquele que tem como filho, e você tem como Ele como pai. Aleluia. Gente, tem outras experiências também com anjos que eu tive. Uma delas eu vou relatar aqui, eu acho que dá tempo. Uma vez eu fui na casa da irmã, gente, eu tava cheia do Espírito Santo aquele dia, tava uma unção. E eu, aqui em casa, eu pensei, nossa, eu vou na casa da irmã. Vou lá, porque a gente tinha o costume de orar, né, juntas lá. E eu cheguei lá, e vou falar bem rapidinho, que já é 10 minutos. Quando eu desci, no meio do caminho, gente, eu vi luzinhas assim, brilhando ao redor de mim, gente. E eram anjos. Aí eu tava cheia, gente, uma unção ali tremenda. Aí eu tava descendo na minha casa, porque a irmã, ela mora na mesma rua que eu, né? As irmãs. E aí eu fui lá e cheguei lá, as irmãs estavam lá conversando. Você vê como é Deus, né? As duas já estavam lá. E aí, a gente tava conversando e tal. Aí uma das irmãs, né, começou a relatar que tava com dor nas costas, que tava ruim. Gente, eu senti uma compaixão tão grande pela irmã, eu tava sentada. Aí eu me levantei. Aí quando eu me levantei, ela ficou olhando pra mim assim, eu comecei a passar a mão na costa dela. Mas eu não orei, gente, eu só senti aquele amor, aquela compaixão assim por ela, sabe?
E eu comecei a passar a mão na costa dela. E ela começou a olhar para mim assim, admirada. E depois, num outro dia, ela falou: Renata, eu vi um monte de rostos de anjos ao redor de você. E naquele dia que você começou a passar a mão, né? Naquele mesmo dia, né? Você começou a passar a mão nas minhas costas, eu fui curada. Eita, glória a Deus! E eu me alegrei muito, porque eu estava muito mesmo sentindo a presença de Deus. E os anjos ali estavam ao redor de mim, gente. E ela testificou, né? Porque aquelas luzinhas que eu via ao redor de mim quando eu descia, eram os anjos. Pode ser que muitas pessoas vão ver e não vão crer, não vão acreditar, mas é a minha experiência e eu creio que isso foi da parte do Senhor e que edifica a tua vida esse vídeo e que você saiba que Deus cuida de você e envia anjos também para cuidar de você quando precisa. Eles não estão em todo momento, a 24 horas, à sua disposição. Não tem anjo da guarda, isso não existe, isso não é bíblico. Mas quando você precisa, e Deus, ele envia anjos. Se você pedir também, Deus também pode também conceder naquele dia, né, um anjo também. Porque já aconteceu isso comigo, mas outro dia eu vou falar sobre isso, que já é 11 minutos. Que um dia que eu orei também, pedi anjo, e Deus, ele recebeu a minha oração e ele enviou um anjo para me guardar num momento que eu estava de tribulação. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, que essa experiência edifique você para que você busque, sabe? Esse é o meu desejo. Que esses vídeos venham você fazer você ter vontade de buscar mais ao Senhor, para que você tenha mais experiências com o Pai, para que você tenha mais de Deus na tua vida e que você saiba que você é cuidado de Deus, que você é precioso e preciosa, amada, amado de Deus. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.